Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje será um alerta para a igreja cristã, um alerta para todos os meus amigos pastores sobre uma ideia de infiltração de lobos marxistas que querem se passar por um de nós e devorar as nossas crianças que são o futuro da igreja. Nós sabemos que elas são futuros pastores, futuros presbíteros e futuros diáconos, então cabe a nós como igreja e como pais cristãos protegê-las contra falsos ensinos e instruí-las na sã doutrina. Eu vou exibir a vocês um vídeo de uma moça marxista, que segundo ela foi cristã por muito tempo, ensinando a como se infiltrar nas igrejas cristãs e implementar a ideologia marxista. E isso nós podemos sim chamar de marxismo cultural, porque na ideia original de Marx, a economia, que era chamada por ele de estrutura, dava origem a superestruturas, que era a religião, a cultura, a educação e tudo mais. Então, de acordo com ele, para se mudar essas superestruturas, era necessário primeiro mudar a parte econômica, mas isso acabou não funcionando. E então, um grupo de pensadores ocidentais como George Lucas, a Escola de Frankfurt e Antônio Gramsci entenderam que Marx estava correto, mas que a ordem das mudanças precisava ser invertida. Em vez de mudar primeiro a economia, era necessário primeiro mudar as superestruturas, como a cultura, a religião, a educação e tudo mais. Porque dessa forma, a visão socialista se torna mais aceitável pelas pessoas e somente depois disso o poder político deveria ser tomado, ou isso ocorreria de forma paulatina. Então, nessa perspectiva, o socialismo passa a ser implementado não mais por meio de uma revolução sangrenta, como eles fizeram no passado, matando mais de 100 milhões de pessoas, mas através de um falso discurso de luta pela igualdade, de ser a favor da democracia, de ser contra as injustiças sociais e todo aquele papo que você com certeza já conhece. Mas por detrás desse falso discurso há um objetivo completamente escuso. E percebendo que a cultura ocidental é fundamentada por uma grande estrutura chamada cristianismo, eles veem a necessidade de se infiltrar nela, de encontrar uma teologia que pareça ser piedosa e cristã, mas na verdade não passa de uma teologia marxista completamente contrária às escrituras e que corrompe o cristianismo. E pela misericórdia de Deus, essa ideologia nefasta tem encontrado resistência na igreja cristã, por mais que algumas raras tem cedido a ela. Eu vou exibir o vídeo e quero fazer um pequeno comentário, mas antes, já deixe o seu like, faça sua inscrição para que esse vídeo seja impulsionado e chegue a mais pessoas, para que você colabore também com o crescimento deste canal que ainda é bem pequenininho e me motive a continuar aqui fazendo vídeos que te ajudam a ampliar o seu conhecimento bíblico. Combinado? Então, vamos ouvir o que essa moça tem a dizer. No mestrado, eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo do Brasil. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa, mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, tem uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. O Marighella escreveu um manual. O manual do guerrilheiro. A gente está lendo?
Aqui nós temos uma pessoa que supostamente esteve entre nós, e eu acredito que sim, porque ela demonstra ter um certo conhecimento sobre o funcionamento interno da igreja, que está ensinando os marxistas a se infiltrarem na igreja cristã para corrompê-la. E na fala dela você percebe que as crianças, os inocentes, aqueles que não têm como se defender intelectualmente, aqueles que ainda estão formando o seu caráter, deveriam ser atacados primeiro, porque a liderança da igreja, os guardiões da doutrina, iriam se opor biblicamente e rejeitar esse ensino de Satanás. Mas através desse vídeo ela acabou expondo uma carência da igreja, de que ela precisa de trabalhadores, de pessoas que instruam as crianças e os adolescentes na palavra de Deus. E por conta disso, infelizmente, muitas igrejas, graças a Deus não são todas, mas muitas delas não têm critérios rígidos para o recebimento de novos membros e para aqueles que irão trabalhar na instrução, com a finalidade de ver o seu testemunho, se eles são de fato cristãos convertidos e qual é a visão de mundo que eles têm. Nós sofremos muito com infiltrações de incrédulos na igreja desde o primeiro século e nós precisamos estar atentos em relação a isso. Veja o que Judas capítulo 1 versículo 4 diz a esse respeito. Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Nesse texto, Judas está descrevendo um cenário terrível da igreja. Ele diz que incrédulos, propositalmente, de forma dissimulada, haviam se infiltrado na igreja. E a consequência foi a deturpação do evangelho. Foi a implementação de falsas doutrinas. E o texto diz que esses ímpios transformavam a graça de Deus em libertinagem e negavam o próprio Cristo, o nosso Senhor. Os marxistas raramente expõem de forma tão clara os seus objetivos como nesse vídeo, porque eles sempre vão utilizar de uma linguagem mais amigável, eles usam eufemismos, distorcem conceitos, mas nesse vídeo que nós acabamos de assistir, nós vemos o quão astutos, desonestos e dissimulados eles são. Quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. O ministério infantil, irmãos, é de extrema importância na vida das crianças e ele não serve apenas para que os pais possam assistir os cultos sem interrupções, porque no ministério infantil o evangelho é pregado às crianças em uma linguagem simples, própria para elas. Todas as pessoas que eu conheci que são contrárias ao ministério infantil só são contrárias porque não têm a capacidade para discipular professores que ensinem decentemente as crianças. Como eu nasci e cresci no evangelho, eu posso dizer o quão importante esse ministério foi na minha vida, a ponto de até hoje eu conseguir me lembrar das aulas, dos professores e principalmente dos prêmios que a gente ganhava quando acertava alguma pergunta bíblica. E falando sobre isso, o pastor Renato Vargem cita 5 características que um professor do ministério infantil deve ter e eu faço dessas palavras dele as minhas. Primeiro, o professor deve ser um crente em Jesus, um salvo, alguém regenerado pelo Espírito Santo. Segundo, o professor deve subscrever o que a igreja pensa em relação às doutrinas fundamentais da fé cristã. Em terceiro lugar, o professor deve ser contra as ideologias progressistas relacionadas ao comportamento. Quarto, o professor deve ser apto a ensinar a palavra de Deus às crianças da igreja. Quinto, o professor deve ter um comportamento que se coadune à fé em Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que estejamos atentos a tudo que tem ensinado aos nossos filhos e que o Senhor proteja os nossos pequeninos das astutas obras de Satanás. E o que você achou desse conteúdo? Deixa aqui nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like e fazer a sua inscrição. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.